Bom, então, começando, aqui primeiro o conceito de estatística, refere a dados numéricos e são informações sobre determinado assunto, coisa, grupo de pessoas, etc. Tem várias definições aí para estatística, né? Aqui ele fala em parte da matemática. Pequena lista está aqui chorando. A estatística é parte da matemática aplicada que se ocupa a obter conclusões a partir de dados, né? Então, tem várias definições aí. Então, vamos ver o que é população, né? Um conjunto de elementos de uma característica comum. O termo mais amplo que no senso comum, pois envolve aglomerado de pessoas, objetos e ideias, né? Bom, a ideia de amostra às vezes você não consegue fazer uma pesquisa com todo mundo. Aí você vai lá e coleta uma amostra e a partir dessa amostra você tenta tirar conclusões, né? Você tem umas estimativas aí do que acontece, né, nessa população no geral, né? Mas o que interessa para a gente aqui, ó, aqui depois eu falo o que é rol, né? Organizar os dados. Quando você coleta dados, eles não vêm organizados. Então, o rol, você coloca eles em ordem crescente ou decrescente, né? Amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor observado, né? Essas frequências a gente vê daqui a pouco no exercício, tá? Aqui está a parte importante, que é o quê? Medidas de posição, tá? Que a gente chama a média, a gente já viu a semana passada, hoje a gente vai ver mediana e moda, né? Tudo bem? A média é somar os valores e dividir pela quantidade de valores. Até aí vocês já viram, né? Somatória dos elementos x1, x2, x3, dividir por n. Esperar um pouquinho aí para a Liz dar uma melhorada. Agora, isso aqui é conceito novo. O que é moda, né? É o valor que mais aparece, frequência máxima. Por exemplo, aqui você tem 2, 5, 9, 7, 9, 9. Observe que o 9 está aparecendo mais vezes, né? Então, a moda aqui seria o 9. Por quê? É o número que mais aparece. A cor da moda não é a cor que mais está usando, a roupa da moda, seja lá o que for, né? Tudo bem? Então, nessa sequência aqui, 2, 5... Opa, esqueci de... Nessa sequência 2, 2, 5, 7, 9, 9, né? Observe 10, 11, 12, o 9 está aparecendo mais vezes, né? Então, às vezes se apareceu o 9 três vezes, o 7 três vezes, e forem o que mais estejam aparecendo, aí seria bimodal, né? Você teria duas modas, tá? Ou às vezes você não tem moda, né? Você tem lá, todos os números aparecem uma única vez, aí não tem moda, tá? Então, isso que é moda. Depois. Mediana. Mediana é a ideia de meio, tá? Toma cuidado se tiver um número par ou um número ímpar de elementos. Então, observe aqui nessa sequência. Então, a mediana é o elemento que ocupa a posição central, desde que estejam organizados em ordem crescente ou decrescente, né? Então, por exemplo, se eu quero saber a mediana das alturas de vocês, eu organizo uma fila lá em ordem crescente ou decrescente, vai ter alguém que vai estar na posição do meio. É diferente de média, né? Então, por exemplo, aqui, 5, 7, 8, 15, 10 e 15, você tem aí o quê? Você tem aí 5 números, né? Em ordem crescente. A mediana é o que ocupa a posição central, né? Então, o 8 seria a mediana. É diferente de média. A média seria somar esses valores todos e dividir por 5. Então, essa seria a mediana, tá? Cuidado se tiver um número par de termos, tá? Então, se for um número ímpar, então você tem lá x1, x2, x3, x4, x5. Você pega lá, se tem 5, você soma 5 mais 1 dá 6, por 2 dá 3, vai ser o x3, né? Então, esse termo deixa 2 anteriores, deixa 2 posteriores. Isso que é mediano. Já se tiver um número par, aí toma cuidado. Então, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mediana vai estar entre o terceiro e o quarto, né? Aqui vai estar a mediana. Aí, o que você faz? Porque tem 3 anteriores, 3 posteriores. Você pega uma média do anterior e do posterior. Você pega aqui 10, então aqui a mediana seria 8, nesse exemplo de cima, né? Aqui a mediana seria 8 mais 10 por 2. Então, cuidado, se tiver um número par, você não chega exatamente no número, você tem que fazer uma média. 18 por 2 vai dar 9, tá? Tudo bem? O que é mediana? O que é moda? Moda é o valor que mais aparece. Mediana é o termo que ocupa a posição central. Cuidado se tiver um número par de termos, né? Você não chega exatamente no valor, você tem que fazer uma média do anterior e do posterior. Se tiver um número ímpar, você cai exatamente no elemento, tá? E média a gente já tinha visto a semana passada, tá? Bem tranquilo, pelo menos essa ideia.
Depois, na faculdade, vocês vão ter estatística direcionada à área de vocês, né? Tudo bem? Principalmente se você pensar em economia, administração, tem bastante estatística. Biologia, minha esposa diz que tem bastante também. Aí, é claro, direcionado para a área que vocês forem fazer, né? Aqui é só noções, tá, pessoal? A coisa vai mais adiante, né? A gente não vai tirar muita conclusão aqui. Bom, então vou explicar aqui o que é frequência absoluta aqui no exercício, tá? Tudo bem? Que esse exercício longo não é assim que aparece em vestibular, mas é mais para a gente mostrar algumas coisas aqui. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa? Não, tudo bem, Juliane, não tem problema, querida. Eu estou gravando essa aula, depois você pega aí o que você perdeu, tá? Eu coloco lá na sala virtual. Então, aqui, as idades de 25 participantes de uma festa, em anos, estão descritas a seguir. Então, quando você coleta dados, é claro que no computador fica fácil de organizar esses dados, mas, assim, a gente coletando esses dados, ele não veio em ordem crescente nem decrescente. Então, quando ele pergunta aqui, ele fala para a gente organizar o rol, a gente vai colocar esses dados em ordem, né? Vamos colocar aqui em ordem crescente. Poderia ser decrescente, se quisesse. Então, colocar as cores aqui. Primeiro, a idade que a menor delas é o 12. O 12 aparece uma vez. Vou riscando para não atrapalhar, para não contar novamente. Duas vezes. Então, o 12 aparece duas vezes, tá? Então, lá depois na tabela, o número 12, a frequência dele é 2, aparece duas vezes. Tá? Depois a gente vê como é que a gente faz lá. Depois, o 13 não tem 13, tem o 14. 14 aparece uma, duas, três, quatro, cinco. Então, 14 vai aparecer 5 vezes. 14, 14, 14, 14. Falta um ainda, né? 14. Então, lá na tabela, o 14 tem frequência. Frequência é um de vezes, é como se fosse peso, né? Aparecendo 5 vezes. Depois, o 15 aparece uma vez, duas, três, quatro, cinco, 6 vezes. Uma, duas, três, quatro, 5, 6 vezes. Foi isso que eu falei, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, a frequência do 15 é 6. Depois, o 16 aparece uma vez, duas, três, quatro, 5, 6, 7. Então, uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7. Tá? Então, o 16 é o número que mais aparece aí, né? Deve ser a moda, tá? Daqui a pouco ele vai pedir moda, né? Depois, o 7 vezes, né? Coloquei 3, 4, tá certo. Depois o 18, uma, duas, três, quatro, 5. Uma, duas, três, quatro, 5. Tudo bem? E acaba. Então, a frequência do 18 é 5, tá? Então, X é o número, FI é a frequência, é o número de vezes que aparece, né? 5 vezes. Depois, tudo bem? Amplitude é o valor máximo menos o valor mínimo. Então, a amplitude eu vou chamar de H como se fosse a altura, né? Lembra lá em física, lá tem lá a parte de ondas, né? Amplitude é o pico menos o vale lá, né? Tudo bem? Então, aqui vai ser o X máximo menos o X mínimo. Quer dizer, a idade máxima aí das pessoas que foram nessa festa é 18 anos, né? A idade mínima é o 12 anos, então você tem uma amplitude aí de 6
Aparece muito aí no dia a dia, amplitude térmica, né? Quer dizer, hoje a mínima é 17, a máxima é 27, vai ter uma variação de 10 graus aí, né? Uma amplitude térmica de 10 graus. Né? Moda. Moda é o valor que mais aparece, o valor com maior frequência. Desses números todos, o que mais aparece é o 16. Quer dizer, nessa festa, o que mais se tem são pessoas com 17, 16 anos, né? Tem 7 vezes, né? Aqui, ó, maior frequência. Então, a moda é o X com maior frequência. Com maior frequência. Frequência máxima, então, né? Então, seria aí, então, o que a gente chama de MO, né? Moda. Seria o 16, né? 16 é o valor que está que mais aparece. Mediana é o que acontece? Você tem 25 termos lá. Então, ó, não copia isso aqui não. X1, X2, até chegar no X25. Tem um número ímpar de termos. Para saber o termo do meio, pega 25 mais 1 dá 26, por 2 vai dar 13. Então, vai ser o X13. Porque o X13, o que acontece com ele? Ele deixa 12 termos anteriores, 12 termos posteriores, né? Teria 12, 12 aqui. Então, seria a mediana aí, seria então, vou chamar de MD, deixa eu trocar de cor aqui. A mediana, MD, seria então o X, eu somo 1 mais 25 dividido por 2, que seria então o X13, né? Quem que é o X13? Em ordem crescente, ó, esse é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º está aqui, ó. Tá? Então, esse seria o X13. Ou se não falar, professor, aqui já tem 2 mais 5 dá 7. Mais 6, o 13, o 13º vai estar aqui, né? Se você quisesse olhar ali direto. Então, está sendo 15, né? Tudo bem? Então, organizando uma fila aí em ordem de idade, lá 12, 12, 14, 14, a pessoa que vai estar no meio vai estar 15 anos. Tá tudo bem? O que é mediana é diferente de média. Deixa eu apagar isso aqui. Então, se é um número ímpar, você chega exatamente no valor. Né? Se é um número par, você tem que tomar cuidado. A média. A média, a gente costuma colocar um X barra. Eu vou fazer o quê? Eu vou somar aí 12 mais 12, que é o quê? 12 vezes 2. Mais 15 vezes 5. Eu vou somar as idades dessas 25 pessoas e vou dividir por 25, né? Então, fica 12 mais 12, que é 12 vezes 2, mais 14 vezes 5, mais 15 vezes 6. Opa, 15 vezes 6. Tá errado, né? 15, marquei 16. 15 vezes 6, mais 16 vezes 7, mais 18 vezes 5, isso dividido por 25, tá? São 25 pessoas. Vou tirar isso aqui que está me atrapalhando. Bom, vai dar 24, aqui dá 24, aqui dá 70. Não copia isso aqui na tabela, não. Aqui vai dar 90. Aqui vai dar 70 mais 42, 112. Aqui dá 90. Bom, dá 4 mais 2 dá 6. 2, 9, 18, 19. Com 9. 28 sobe 2. 300. 180, 292, mais 94, 6, 18, tá certo, é 388. 386 dividido por 25. A ideia era multiplicar por 4, né? Você não faz a conta aí, né?
Porque se eu multiplicar por 4 fica 100, né? Fica rápido de fazer a conta. Se não, se eu não errei em contas aí, 386 dividido por 25 dá 15,44, tá certo. Pelo que eu me lembro, era esse valor mesmo. 15,44. Então, essa é a média das idades das pessoas aí, né? Ok? Então, cuidado, média é uma coisa, mediana é outra e moda é outra. Agora, vamos ver como é que a gente faz essa distribuição de frequências. Você vê que ele pede só no item C, mas eu coloquei para cá no item B. Então, é assim, distribuição de frequências. Começando com a primeira classe, 12 anos, tem 2 alunos, a frequência, então, é quantas pessoas eu tenho aí no total. Quer dizer, esse FR aqui seria, então, aí a frequência que você tem nessa classe dividido pelo número de pessoas. Né? Então, seria o quê? 2, essa frequência relativa, né? Seria 2 em 25, né? Eu tenho 2 pessoas com 12 anos, num total de 25. 2 em 25, se eu multiplicar por 4, vai ficar 8 em 10, 8 em 100. Então, dá 0,08. Né? Tudo bem? Ficou apertado? Deixa eu escrever. Então, o que é frequência? Deixa eu diminuir aqui a espessura dessa caneta. Então, aqui seria 2 em 25, tá? Que seria 8 em 100, que dá 0,08. Ok? Então, o que significa isso? Que tem 0,08 seria 8%, né? Se for fazer a porcentagem, dá 8%. Então, tem 8% das pessoas que estão nessa festa, tem aí 12 anos. Frequência acumulada. Por enquanto, tem 2 pessoas, né? Até 12 anos tem 2. Frequência relativa acumulada é o 0,08. Acumulada, vocês vão entender melhor quando eu fazer o de baixo. E aqui, frequência percentual acumulada daria 8%. Depois, 14. Tem 5 pessoas com 14 anos. 5 em 25, se eu multiplicar por 5 em cima, por 4 em cima e embaixo, vai dar 20 sobre 100. 20 sobre 100 é 0,20, que seria 20%. Acumulando, quer dizer, quantas pessoas têm idade menor ou igual a 14 anos? Tem 5 mais 2. Você soma esses dois aqui, né, dá 7. Frequência relativa acumulada. Se eu somar o 0,08 mais 0,20, vai dar 0,28, que é 28%. Que é se eu somar, então, 8% mais 20, vai dar 28%. Está acumulando, tá? Depois, aqui tem 6 pessoas com 15 anos. 6 em 25, multiplicando por 4 em cima e embaixo, vai dar 24 sobre 100, que é 0,24. Que é 24%, quer dizer, tem 24% das pessoas que têm 15 anos, né? 6 pessoas em 25, dá 24%. Acumulado, se somar 2 mais 5 mais 6, ou 7 mais 6, dá 13. O que significa esse 13? Tem 13 pessoas que têm idade menor ou igual a 15. Menor ou igual. Eu estou somando essas aqui. Relativa acumulada, você vai somar, então, esse 0,08 mais 0,20 mais 0,24. 28 mais 24 dá 52. Que é 52%, quer dizer, 52% das pessoas têm idade menor ou igual a 15 anos. Depois, aqui 7 pessoas têm 16 anos, 7 num total de 25, multiplica por 4, vai dar 28 sobre 100, que é 0,28. 0,28 é 28%. Acumulando 13 mais 7, dá 20, né? 20 pessoas têm idade menor ou igual a 16 anos nessa festa. Acumulada aqui, a relativa acumulada, 52 mais 28 dá 80, que é 80%. E para terminar, 5 pessoas têm 18 anos, 5 em 25 dá 0,20, né, como a gente fez aqui no laranja, que é 20%. Acumulado, 25 mais 20 mais 5 vai dar 25. Quer dizer, todas as 25 pessoas têm idade menor ou igual a 18 anos. Dá 1, né, 100%. Tá? Aqui dá para somar o quê? Dá para somar aqui, né?
essa soma aqui das frequências, dá o total de pessoas, que é 25. Essa soma aqui vai dar 1, né, que era aquele lá, acumulado, que dá 100%. Ok? É isso. A gente não vai usar muito esse tipo de exercício, demora, mas é mais a ideia de trabalhar com tabelas. Né? Então, está aí marcado o que é frequência, frequência acumulada, frequência relativa acumulada, está tudo aí embaixo. Então, copia aí, daqui a pouco a gente faz o próximo. Deixa eu ver quem está presente. Pronto, pode passar, queridos. Pode ir, Pro. Obrigado. Aqui. Então, do Enem, né? Olha o estilo que aparece. O gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio, São Paulo e Porto Alegre. Então, aqui, ó, no mês 3 tem lá 8,6, 8,5, 7,9, assim por diante. Então, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 números, 14 observações, né? A mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009 foi mediana. Então, você tem 14 termos, é claro, você teria que colocar em ordem 14 termos, né? Então, se teria 14 termos, qual será que é o termo que ocupa? Organizando o rol, se você organizar o rol, colocar em ordem crescente, você vai ter lá o X1, X2, X3, assim por diante. Ah, quem será que é o termo do meio? Tem lá o X6, X7, X8, né? X9, até chegar no X14, tudo bem? Você tem 14 dados aí, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? Então, a mediana, quando é um número par, você não chega exatamente num valor, né? Mediana, o que que acontece? Ela vai estar aqui entre o sétimo e o oitavo, né? Tudo bem? Ela vai estar aqui entre o sétimo e o oitavo. Que vai estar, então, a mediana. Tá? Que a gente chama de MD. Então, na verdade, o que que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer uma média aí, né? Vou ter que somar aqui esse termo aqui, né? Mais esse aqui, e dividir por 2, né? Lembra? Então, a mediana vai ser o que aí? Mediana vai ser o x7 mais o x8 dividido por 2, em ordem crescente. Então, vamos ver quem que é o x1, x2 aí até. Bom, o x1, em ordem crescente, aí o x1, eu não vou escrever todos aqui não. O x1 seria esse aqui é o menor, não é? Tudo bem? Depois do 6,8, o que que vem? 7,5, esse aqui vai ser o x2. Tudo bem? Em ordem crescente. Então, 6,8 seria o primeiro, 7,5 o segundo, depois tem 7,6 duas vezes, né? Então, esse aqui, um deles vai ser o x3, esse aqui o x4, tudo bem? Em ordem crescente. Depois do 7,6 vem o 7,7. Então, esse vai ser o quinto termo. Depois, e tudo bem? Confere aí comigo. Ó. Primeiro,
segundo, terceiro, quarto, tanto faz aí, quinto, depois do 7,7 vem o 7,9, né? Então, esse um aqui vai ser o sexto, né? O outro vai ser o sétimo. Opa, já descobrimos o sétimo, tá? O oitavo vai estar aqui, né? E vai estar o oitavo. O oitavo vai ser, então, esse aqui. Aí tem aqui o nono, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º. Mas não precisa, né? Então, já sei que o sétimo é esse aqui, né? Em ordem crescente, e esse é o oitavo, tá? Então, vai ficar aqui o sétimo é 7,9, o oitavo é 8,1 dividido por 2. Empresta, né? Vai ficar 8 mais 8, vai dar 16 por 2, né? Então vai dar 8, 8,0, né? Tudo bem? Então a mediana é o 8,0. Tudo bem? Vocês conseguem enxergar o D e o E aí ou aqui fica cortado? Eu consigo ver aqui, mas eu não sei se. Dá para ver? Dá para ver, por exemplo, escrito página 23 aqui ou não? Dá. Ah, bom. É porque o meu fica aparecendo umas coisas aqui, eu não... Isso aqui que eu levanto, que não aparece na tela de vocês, eu achei que não dá. Beleza. Bom, Não, Pro, tá certinho. beleza. Porque às vezes eu preciso melhorar esses slides, mas tá vendo, beleza. Bom, então ficou aí a alternativa B, né? Tudo bem? Então, cuidado, mediana, você tem que colocar os dados lá em ordem crescente e ver quem está no meio. Se for um número par de termos, você não chega exatamente no valor. Porque o que acontece aí? Você tem 14 termos, a mediana está exatamente aqui entre o sétimo e o oitavo. Então, você tem que fazer uma média desses dois. Se fosse 15 termos, aí seria o oitavo. Né? Se fosse 16, aí estaria entre o oitavo e o nono. Então, mas eu tive que organizar em ordem crescente. Para não ter que escrever esses 14 termos lá, eu já fui lá e falei que esse é o X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, né? Aqui X8, né? Esse aqui seria o X9, não, tem aqui também, né? O X9 estaria aqui. X10, X11 e assim por diante, tá? Então, seria 8. Beleza? É muito comum o Enem cobrar. Você pensa em FUVEST, né? Dificilmente eles cobram essa parte de estatística. Agora, o Enem todo ano cobra lá umas 2, 3 questões, principalmente aquela parte da semana passada lá de média ponderada, com peso. Eu tenho 10 funcionários que ganham 3 mil, 15 que ganham 1.500. Qual que é a média dos salários? Aí você usa aquela média ponderada, que lá aparece bastante. Isso aqui costuma aparecer todo ano também. Tá? Média, mediana, tudo bem? Mediana é diferente de média, tá? Moda seria o valor que mais aparece. Aqui, sei lá, o que tem mais aqui, acho que tem duas modas, né? Quer dizer, o 7,9 aparece duas vezes e o 7,6 duas vezes também, né? Você teria, o 8,5 também, né? Que se fosse em moda, teria três modas, né? Pelo que eu estou olhando aí meio por cima, né? Tá? Tudo bem? Pode passar? Tem alguém copiando? Vou passar, tá? Que a gente só tem 10 minutos. Depois lembra que eu vou postar essas aulas lá. Já avisou aqui que faltam 10 minutos. Você tá bem? É ela que tá com febre? Então, o exercício 3. Famema. Em uma pesquisa foram utilizadas 50 mudas de determinado tipo de planta com alturas diferentes. Então, tem 18 mudas com altura de 10 centímetros, tem 7 mudas com altura de 13 centímetros, tem 9 mudas com 8 centímetros, tem 16 mudas com 4,5 centímetros. Tá? Então, aqui seria como se fosse a frequência, né? E aqui o XI, né? Que é a frequência. Seria o peso, né? Considerando as alturas de todas essas mudas, a média, a moda e a mediana, vou começar pela moda, que é mais fácil.
é o valor com mais frequência. A altura que mais tem aí, no caso, é a de 10, né? Tudo bem? 10? Não, cadê? Isso. Tem 18 mudas com 10 centímetros, né? Tem aqui 16 com 4,5. A moda é o valor com maior frequência, né? É o 18, né? Então seria o 10, no caso, né? Seria a altura que mais tem, 10 centímetros, tá? Então, seria 10. Tudo bem, galera? Maior frequência. A frequência dela é 18, tá? Então, teria que ter o 10 aí no meio, né? Se ele quer na ordem, né? Quer dizer, pode ser essa daqui, né? Pode ser essa daqui. Você descarta todas as outras. Então, a gente está entre A e a C. Tudo bem? É claro, eu vou fazer todos, né? Mas a moda é o número que mais aparece. Então, porque você tem o quê? O 4,5 aparecendo 16 vezes, o 8 aparecendo 9 vezes, o 13 aparecendo 7 vezes, né? A altura, plantas com 13 centímetros tem 7 vezes, e mudas com 10 centímetros tem 18 mudas dessa. Então, a maior frequência é 10 centímetros, tá? Tudo bem? Então, 10 centímetros. A mediana, ou a média, tanto faz, né? Se eu calcular a média primeiro, bom, aqui ó, tem 18 plantas com 10 centímetros. Então, vou fazer 18 vezes 10, né? Tudo bem? 18, vou colocar aqui do lado, 18 vezes 10 dá 180 centímetros. Quer dizer, se eu somar a altura de todas essas 18 plantas aí, vai dar 180 centímetros. Que 7 vezes 13, já vou colocar aqui, 7 vezes 13 dá 70 mais 21, 91 centímetros, a soma dessas aqui, 9 vezes 8, 72. 16 vezes 4,5, o truquezinho é fazer 8 vezes 9, né? Quer dizer, divide aqui por 2, multiplica ali por 2, né? Porque 16 é 2 vezes 8, né? Então vai ficar 8 vezes 9, também vai dar 72. Essa soma aqui, então vai ser essa soma, né? Quer dizer, do somatório do FI vezes o XI, dividido pela somatória dos FIs, que seria o total de plantas. Mas sem ficar preso a isso, então aqui vai dar o quê? Vai dar 5, 2 mais 2 mais 1 dá 5, não sobe ninguém. 8 mais 9, 17, mais 7, 24, mais 7, 24 com 7 dá 31, né? E sobe 3, 3, 4, 415, se eu não errei, por... O que dá a somatória das frequências aqui? Essa somatória aqui, 25 mais 25 dá 50. 50 plantas. Se eu dobrar aqui, dá o que? Dá 830, né? Por 100, dá 8,3 centímetros, tá? Então, 8,3, quer dizer, a gente já fica só com a C, né? Tudo bem? Mas vamos achar aí a mediana, para terminar. Tudo bem, pessoal? Então, eu somei. Quer dizer, na verdade, eu fiz 18 vezes 10, mais 7 vezes 13, mais 9 vezes 8, mais 16 vezes 4,5, dividido por quem? Quantas mudas tem? Tem 50, né? Ah, já tinha até falado lá, eu fiquei somando, já tinha falado. Mas tudo bem. Então, essa seria a soma de todas as alturas dessas 50 plantas, dividido pelo número de plantas, tá? E, por último, a mediana. É o termo que ocupa a posição central, só que tem que estar em ordem, né? Então, você tem 50 termos, então seria lá o X1, X2, o termo que está no meio, você tem lá o X25, o X26, assim por diante, até o X50. A mediana vai estar aqui, né? Entre esses dois termos, né? Tudo bem? E vai estar mediana. Então, tem 25 termos anteriores e 25 posteriores. Vai ter que fazer uma média desses dois, né? Tem que descobrir qual que é o X25, qual que é o X26, tá? Em ordem crescente. Então, ó, o que acontece?
você tem lá o quê? Qual que é a menor? Se fosse para colocar em ordem crescente, você tem um 4,5 aí, ó. Você começa com 4,5, 4,5. O que que acontece? Esse 4,5 vai aparecer várias vezes. Vai aparecer quantas vezes? Vai aparecer 16 vezes. Já tem isso colocando em ordem crescente. Depois, quem vem? Vem o com 8 centímetros, tem 9, né? Com 8 aqui, 8, tem 9 números. Opa, 8, isso é um 8, tá? Então, aqui aparece 9 vezes. Aqui já dá o quê? Isso aqui já dá 25, né? Tudo bem? Aqui já tem 25 termos aqui, né? O próximo, isso aqui é um 8. Deixa eu escrever bonitinho, senão vai dar problema. Cadê tu, azul blue? Opa. Depois do 8, vem o quê? Vem o... depois do 8, vem o com 13 centímetros. Não, vem com 10, tá? Cuidado, aqui não está em ordem, vem com 10. Tudo bem que é o 10 e não o 13? Com 10, porque tem as alturas, tem 4,5, 8, 10 e 13. Depois vem o 10 aí 13 vezes, 18 vezes, né? Tem o 10 aí, 10 várias vezes, 13 vezes no caso. Bom, mas interessante, ó, que aqui a mediana vai estar aqui nesse meio aqui, né? Ela vai estar aqui, né? Quer dizer, esse é o x25, esse é o x26, tá? Então, tudo bem? Então, a mediana aí vai ficar o quê? O 8 mais o 10 sobre 2, que vai dar 9, né? Tudo bem? Então, o que que ele queria lá? Na ordem, ele queria... ele pediu aí a média, que a gente chama de x barra, depois ele pediu a moda, na ordem, e a mediana. Que deu o quê? A média deu 8,3. A gente já tinha visto que era a alternativa C, né? A moda deu 10 e a mediana deu 9, tá? Que era a C, né? Tudo bem? Então, cuidado com mediana, quer dizer, os dados precisam estar em ordem, crescente ou decrescente, tem alguém que está lá no meio. Como você tem 50 termos aqui, né? A mediana está entre o 25º e o 26º. Aí coloquei em ordem crescente, tem 4,5, 16 vezes, aí tem 8 mais 9 vezes, já tem 25 termos aqui. Então, esse é o x25. O próximo vem o 10, 13 vezes, depois vem quem? Vem o 13, aí 7 vezes, né? Aqui aparece 7 vezes. Então, aqui tem tudo. Aqui aparece, na verdade, 18 vezes, né? 18 mais 7 dá 25, tá? Então, tem 25 termos aqui. Mais interessante é descobrir isso aqui, tá? Beleza? Acabou o tempo? Não. Tudo bem? Então é isso. Então, ficou alternativa C. Acho que acaba aí a aula. Já vem a outra aula que a gente vê a semana que vem. Tá? Então, copia aí. A gente vai parar por aqui.